Nós estamos de volta com o nosso Congresso Brasileiro do Agronegócio, edição 19ª edição, com o tema Lições para o Futuro. E agora, então, nós vamos discutir mercado financeiro, seguro e crédito rural. Então, para este debate, este nosso segundo painel, nós vamos receber o diretor de produtos Balcão Commodities e Novos Negócios da B3, Fábio Zenaro. Também estará conosco o diretor de agronegócios do Itaú BBA, Pedro Fernandes, e o presidente da Brasil Segue, que estará conosco virtualmente, o Ivandré Montiel da Silva. Como moderador, nós teremos, então, o jornalista da CNN Brasil, William Vac, aqui com a gente também. E, claro, a gente pede a sua intensa participação aqui conosco, via formulário do site, ou também mande as perguntas pelo nosso WhatsApp, no número 11 99 500 0066, 11 99 500 0066. Que vocês todos tenham um excelente debate. William Vac, é contigo. Obrigado, Renata. Pessoal, vocês têm participado bastante, nem consegui colocar, acho que nem 10% das perguntas que chegaram no último painel, mas eu fui agrupando por tema. O tema agora é crucial também para a gente entender o que será esse mundo pós-pandemia. Mas vamos fazer o seguinte, antes da gente começar a passar a palavra aos debatedores, nós temos o pontapé inicial, que é do Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central. Vamos conferir as palavras dele em primeiro lugar. Bom dia a todos. É um prazer participar dessa edição do Congresso Brasileiro de Agronegócio, evento que discute questões importantes para o setor. Eu gostaria de começar parabenizando o agronegócio brasileiro. O contexto atual de enfrentamento à pandemia trouxe desafios novos para todos nós. Mas mesmo nesses tempos difíceis, o agronegócio não só continua a produzir alimento para milhões de pessoas, como tem ajudado a nossa economia. Seu desempenho tem gerado grandes negócios, evitando uma queda maior do PIB brasileiro e contribuindo para as nossas contas externas. Gostaria de dizer que mesmo durante a crise atual, o BC vem atuando em diversas frentes para apoiar o setor agropecuário e com vistas à modernização do crédito rural. Vou comentar algumas dessas medidas recentes. Em relação ao crédito rural, recentemente autorizamos, por meio da resolução do Conselho Monetário Nacional 4801, a prorrogação do reembolso das operações de crédito rural, de custeio de investimento, a contratação de financiamento para garantia de preços ao produtor, ao amparo de recursos obrigatórios, e criamos linhas especiais de crédito de custeio para pequenos e médios agricultores, ao amparo do PRONAF e do PRONAMP. As medidas estão sendo bem-sucedidas, apesar das dificuldades impostas pela pandemia. O crédito rural cresceu 10,6% no ano agrícola 2019-2020, em relação ao ano agrícola anterior, com destaque para o crédito a agricultores familiares, que cresceu 23,9%. No campo de medidas estruturais, o BC ajudou na construção da Lei do Agro, sancionada em abril deste ano. Esta lei trouxe um conjunto de avanços para estimular o desenvolvimento do mercado de capitais no financiamento do setor agropecuário. Títulos relacionados ao financiamento do agronegócio agora podem ser emitidos e registrados de forma eletrônica. Com posterior regulamentação pela CMN, esses títulos deverão tornar o mercado de crédito privado mais seguro, transparente, ágil e com custo de registro mais barato. Para encerrar, quero comentar que a partir de 1º de julho consolidou-se a contratação simplificada de crédito rural, por meio eletrônico, com menos exigências. Esta era uma demanda antiga do setor e fico feliz em dizer que conseguimos atender. Tenho certeza que o painel proporcionará discussões muito interessantes. Muito obrigado. Poxa, o pessoal do Banco Central está se profissionalizando mesmo, tem até vinheta depois que o presidente fala, é bom registrar isso. Vamos lá, deixa eu começar pelos aspectos mais gerais do que o presidente do Banco Central acabou de dizer, relacionado também ao que a gente tem acompanhado pelo noticiário, sobretudo nos setores de economia e finanças das grandes publicações. A gente registra, e a primeira pergunta vai exatamente a você, ao Pedro Fernandes. Pedro, a gente tem registrado uma rentabilidade muito alta, alguns até chamam de espetacular a rentabilidade do setor nesse último período. O que isso significa para o crédito? William, bom dia. Acho que
anos espetaculares são o novo normal na agricultura. A gente já teve um ano recorde na renda do produtor, aqui na safra 19/20, quando a gente olha grãos, e quando a gente olha a relação de troca para a próxima safra, a gente vê que o ano vai ser melhor ainda, salvo algum acidente climático. Na nossa visão, o agricultor ele tem tido acesso a financiamento. Tanto os incumbents aqui, os financiadores tradicionais, têm refeito sua estratégia, cada um com a sua vocação. O canal Revenda tem também ganhado importância estratégica, assim como o barter, e uma entrada ainda tímica das fintechs. Então, acho que a gente não tem uma falta de financiamento. Obviamente que a gente tem uma possibilidade ainda de ajuste de prazo, de ajuste de preço, que é consequência, e também um ajuste uma diminuição da importância do shadow banking, que é algo que traz preocupação para o regulador. Então, acho que o setor foi bem atendido. Acho que cada vez mais o crédito rural obrigatório é menos importante para o financiamento da agricultura brasileira. Quando a gente pega que a gente está falando de quase 600 bilhões de reais do estoque de dívida do setor agro, menos de 180 bilhões vem do crédito rural obrigatório. Quando a gente pega a agricultura empresarial, menos de 20% dos recursos vem do crédito rural obrigatório. Então, obviamente que acho que o Banco Central sabe disso, ele tem tomado, acho que, medidas importantes, e acho que o nosso desafio aqui como setor financeiro, como setor produtivo e regulador, é desenhar qual é o paradigma que nós queremos trabalhar para os próximos anos no financiamento da agricultura. Pedro, a gente entra logo nas questões de custos, se eles são considerados elevados ou não, sobretudo em relação a esse novo ambiente pós-pandemia que é de juros negativos. Mas eu queria passar a palavra agora ao Fábio, que representa, e participei de vários eventos desses, Fábio, e a gente tem ouvido falar ao longo dos anos do mercado de papéis, sobretudo, como uma forma de garantir ao produtor rural uma outra maneira de se capitalizar, de buscar financiamento. Nesse mundo pós-pandemia, que cenários você enxerga? Bom dia, William, Pedro, Vandré, os demais que nos acompanham. Eu acho que assim, a gente vinha já, pré-pandemia, a gente já vinha num cenário muito favorável ao mercado de capitais de uma maneira geral, né? E eu sempre gosto de ver o mercado de capitais como uma alternativa para a captação de recursos. E minha fala sempre vai na linha do seguinte: você tem o CFO de uma empresa, o financeiro de uma empresa, o ideal para ele é trabalhar com a maior possibilidade de financiamento, com diferentes características de prazo, enfim, custos. Obviamente, custo é um negócio importante. E eu acho que o mercado de capitais ele pode contribuir muito nesse sentido. Um instrumento que pode alongar a dívida, um instrumento que pode ser, inclusive, financeiramente uma maneira mais barata de captar recursos. E a gente vem já percebendo isso. Acho que o agronegócio aqui, na crise, de uma certa maneira, ele se destacou como um segmento, sem os mesmos problemas que muitos outros. E acho que a gente tem isso refletido no mercado de capitais. Se a gente pegar um título que é muito utilizado, que é um título muito específico do agro, que é o CRA, que é o Certificado de Recebíveis do Agronegócio. A gente só esse ano já teve, até julho, mais ou menos 8 bilhões de reais emitidos, e a gente tem um pipeline aí crescente, então provavelmente vai mais do que dobrar. Então nós estamos falando de um estoque aí de mais de 50, quase 50, 60 bilhões de reais só com esse produto. Malha é uma, já tem uma significância, dependendo do que a gente usar de parâmetro, já significa mais de 15%, talvez, do volume captado pelo mercado. Então, está ganhando uma relevância. E é uma fonte importante para a reestruturação também de dívidas, se for o caso. Tem os seus próprios desafios. Acho que a gente vem evoluindo do ponto de vista legal. A gente tem também tendo alguns ganhos. Até queria destacar, acho que 2 ganhos recentes, um até o Roberto Campos citou lá durante a fala dele, acho mais específico para a CPR, que é um instrumento muito importante do mercado, cédula do produtor rural,
que está passando por uma modernização regulatória muito importante. E por que ela é importante? Porque ela vai trazer mais segurança no processo, né? É o que a gente até citou como o eletrônico, né? Está transformando o título em eletrônico e mais fácil de negociar, ter mais segurança sobre esse processo, né? Então, acho que esse é um aspecto importante que está em implantação. E o segundo, no caso do CRA, que é o CRA em dólar, né? Então, a possibilidade de emitir uma dívida, né, localmente, aí a tentar, inclusive, chegar num tipo de investidor que está mais longe desse mercado, que é o investidor estrangeiro, né? Então, resumidamente, eu entendo que o mercado de capitais para o agronegócio é uma ferramenta importante, pode ajudar nessa estruturação das dívidas, né, das empresas, e tende a cada vez ser mais utilizado, até por conta dessas modernizações que vêm acontecendo. Deixa eu passar a palavra agora ao Ivandré Montiel, está conosco por Zoom. Bom dia, Ivandré, evidentemente aqui presencialmente, nós estamos aqui no palco, aqui no WTC, já nos cumprimentamos. Ivandré, e o segmento de seguros? Tem sido uma recorrente, antiga, velha, eu até diria surrada discussão, toda vez que a gente aborda em eventos a questão de financiamento do agronegócio. Bom dia a todos. Nesse novo ambiente, estar participando por videoconferência realmente é um pouco diferente, né? Mas eu acho que não tem nenhum prejuízo que a gente consiga passar o que a gente espera do setor. Na verdade, a agricultura e a pecuária brasileira, elas têm, eu reputo, 4 grandes pilares que nos levaram até onde nós estamos, que é o nosso sucesso nesse segmento. O primeiro pilar, que é mais óbvio, é a questão de clima, terra, sol e água. Segunda coisa muito importante são os agricultores, né? Agricultores, os produtores rurais arrojados que fazem o sucesso do nosso campo. O terceiro fator, que é muito importante, é a tecnologia. Seja ela de máquinas, equipamentos, sementes, fertilizantes, químicos. E o quarto fator que nos trouxe até aqui é o crédito. Seja ele, inicialmente, a partir dos anos 60, era um crédito fortemente vinculado a subsídios, um crédito rural forte. Agora, ultimamente, a gente está vendo novas fontes de financiamento que colegas de painel falaram. Mercado de capital, mercado de taxas livres. E, nesse ambiente, tem um novo pilar que é importante para o segmento, que é os mitigadores de risco, que são os seguros rurais, que protegem os produtores rurais contra intempéries, e os mitigadores contra variações de preço. E não tenha dúvida, William, que nesses últimos anos, em especial nos últimos 3 anos, a gente vê um crescimento muito grande dos seguros. E a gente vê que o instrumento seguro rural está sendo trazido para o centro da política agrícola. Isso a gente pode observar claramente a partir dos números, né, os números dos subsídios que o governo concede para pagamento de parte dos prêmios dos seguros. Nós tivemos, os subsídios saíram de 450 milhões em 2019, para 2020, mais do que dobrou esse valor, foi para 950 milhões, e já foi anunciado no último plano de safra 1 bilhão e 300. Esses valores tornam inequívoco que a importância que está sendo dado o seguro rural para o produtor rural e a utilização dele como uma ferramenta efetiva de risco, de mitigação de risco climático. Porque, como se diz no campo, independente se o produtor faz a sua lavoura com recurso de crédito rural, se ele faz a sua lavoura com recurso de taxa livre, de mercado de capital, independente disso, ele não consegue controlar se vai chover ou se não vai chover na sua lavoura. Então, dada essa variável que sem domínio, né, que é o clima, cada vez se torna-se mais essencial a utilização desse. Obrigado, Ivandré. Pedro, o Ivandré jogou a gente na cara do gol, como a gente fala, né, na crônica esportiva. Quando ele se refere a mitigadores de risco e a importância agora que o gestor público, por exemplo, na maneira como ele concede subsídios a um setor, ele ressalta essa importância de se mitigar riscos, nós estamos falando, evidentemente, do impacto nisso no custo do crédito. Qual será? William, o que
todos os atores querem, da cadeia querem, é um negócio rentável, é um bom negócio. O produtor quer que a sua safra gere mais receita do que custo, que ele remunere o seu capital, sua atividade, seu trabalho, assim como o banco. A realidade do seguro para a garantia de crédito dos pequenos produtores, isso é uma conquista dos últimos anos, muito pelo direcionamento do governo e também pelas cooperativas, especialmente no Paraná, que tornaram esse um instrumento importante de mitigação de risco. E o que a gente vê é efetivamente os números que o presidente Roberto Campos trouxe, que é um aumento de 24% na contratação do Pronaf e do Pronamp. Acho que essa é uma agenda que ela vai se desenvolver. Obviamente que é muito importante o nível de subsídio que existe por parte no Plano Safra, mas ao mesmo tempo, com incorporação de tecnologia, melhores dados e uma maior penetração de seguro, é natural que o prêmio diminua e justamente os seguros voluntários e não os obrigatórios que o Plano Safra define, porque muito do que, e aí o Ivan André pode trazer os números precisos, do pool de prêmios pagos, uma boa parte é compulsório e não voluntário. O que a gente vê com ótimos olhos, é o crescimento do seguro voluntário, da agricultura empresarial. E isso sim a gente acha que vai trazer uma redução importante do custo de financiamento. Mas quando a gente olha especialmente, e aí a Febraban faz um estudo bastante detalhado de quais são os ofensores em termos de custo no crédito rural, a gente vai ver que a perda de crédito é sim o principal ofensor. Ele é maior do que a burocracia de verificação das operações e nisso o que a gente vê é uma baixa correlação entre quebra de produtividade e inadimplência. O custo da dívida ela tem muito a ver com a demora para execução de garantias, com a demora para recuperação dos recursos. E esse é um fator que, para preço de financiamento agrícola, é muito mais poderoso do que o seguro. O seguro é, sim, muito importante para a rentabilidade do produtor rural, nem tanto para baixar o custo de dívida. Pedro, eu acho que você já jogou a gente para uma questão essencial, mas vou pegá-la um pouquinho mais adiante. Quando você se refere aos impactos no custo do crédito, provavelmente você tem in the back of your mind a questão também de recuperação judicial. Porque você foi cauteloso, você fez a chamada pausa dramática quando você se referiu que a correlação entre perda está muito mais associada à dificuldade de se executar colaterais do que propriamente ao que o agricultor fez ou deixou de fazer. Mas você deixou uma questão para ser esclarecida pelo Ivan André, vou pedir que ele esclareça agora, que é a proporção de seguro voluntário e compulsório, Ivan André. Tem uma parte importante dos seguros, em especial de máquinas e equipamentos, que são compulsórios. Mas quando a gente fala esses valores de subvenção de 450 milhões em 2019, de 950 milhões para 2020 e 1 bilhão e 300 para 2021, a gente está falando de subvenção para seguros agrícolas, que não são compulsórios. Esses valores, eles pagam, eles estão à disposição dos produtores rurais para pagar um pedaço do prêmio dos seguros contra intempéries climáticos e os seguros contra a variação de renda, que são os seguros que os produtores buscam através dos agentes financeiros, através das seguradoras, e que o mercado brasileiro já vem num crescimento muito forte. Para se ter uma ideia, em 2020 o mercado brasileiro deve fechar na casa de 15 milhões de hectares protegidos. Para 2021, com esse aporte desses recursos que foram lançados no Plano Safra pelo Ministério da Agricultura, esses valores vão atingir a casa de 21 bilhões de reais. Ou seja, um crescimento muito importante, um crescimento de 40% comparando ano a ano. Além disso, é importante
dizer que existe uma nova percepção do produtor rural em relação ao seguro. Isso pode ser facilmente demonstrado no nível de tomada de seguro rural, esse que não é o obrigatório, que é o facultativo, nesses 5 primeiros meses do ano. O mercado cresceu 40%. Isso é um outro fator importante. Por quê? Porque o mercado está vendo valor, o produtor rural está vendo valor. Nos últimos 2 anos, entre 2019 e 2020, as seguradoras pagaram de sinistro 3,6 bilhões de reais em indenização para os produtores rurais. Em especial nesse ano que a gente está vivendo aqui, a gente teve uma seca muito grande no Rio Grande do Sul, que houve uma indenização muito forte. Lá está a seca talvez mais forte dos últimos 10 anos. Fábio, nós estamos entrando já um pouco nas questões específicas. Eu volto depois um pouco com o Pedro e com o Ivo André, em tentar fazer com que eles elaborem no que são os componentes de custo de crédito e as dificuldades associadas à obtenção de crédito. Já há várias perguntas específicas, aí eu vou deixá-las um pouquinho mais adiante na nossa conversa. No seu caso, Fábio, uma das pessoas que já estão dirigindo perguntas a você indagam se já estava no radar da B3 uma operação, aqui qualificada por quem faz a pergunta, de atípica de CBIOS. É um novo mercado de CBIOS a operação que vocês fizeram com a BAG? Acho que vale esclarecimento aqui, acho que vale contar uma historinha bem rápida aqui, o que é o CBIO, que eu não sei se é de conhecimento, é muito específico talvez do setor, né, sucroalcooleiro, né, mais diretamente. Mas, basicamente, isso é um título que foi criado muito recentemente dentro do programa RenovaBio. E, basicamente, ele permite que as vendas, né, de biocombustíveis, né, que geram, né, em teoria, estão gerando uma economia, né, de carbono, né, de poluição. Então, a cada produção que gera essa economia, você tem, né, a emissão de um CBIO, equivalente a 1 tonelada, né, de economia dessa poluição que foi evitada, né? Então, pela essa regra de RenovaBio, do programa RenovaBio, os emissores, né, de CBIO são os produtores, são os vendedores dos biocombustíveis. Por outro lado, esse mesmo programa obriga, né, tem uma regra, na verdade até os parâmetros estão sendo revistos por conta da pandemia agora, que os distribuidores de combustível fóssil, eles têm a obrigação de adquirir, né, de fazer uma compensação, digamos assim, por conta do processo da distribuição desses combustíveis, né? Então, esse é no final das contas, é um pouco o que é esse programa do RenovaBio que geram esses CBIOS, né? Então, os CBIOS começaram a ser emitidos agora no começo desse ano. Agora, você tem essa relação, né, do quem emite e quem tem a obrigação legal. O que a gente começou a observar ainda muito timidamente, né, algumas empresas, acho que o caso da BAG, né, até anunciou que fez, né, acho que anunciou hoje que fez uma compra de CBIO para fazer a compensação das suas emissões, né? Obviamente, os volumes aqui são pequenos, mas tem toda uma simbologia atrás, né? Então, a gente tem visto algumas empresas olhando isso, meio que acontece assim com o mercado de carbono de uma maneira geral, né? Não deixa de ser, não é exatamente o mercado de carbono, é um título mais específico, mas a gente tem assim poucas negociações ainda, né? Porque, como eu falei, as partes mais envolvidas, né? A gente está sendo revisto, né? A obrigatoriedade por conta da pandemia, mas a gente tem pontualmente algumas operações e foi interessante que essa foi a primeira desse tipo que eu vejo, né, fora dessa relação, né, com a BAG fazendo a compra, né, para aposentadoria e compensação das suas emissões. Só para fechar esse assunto, não ter que voltar a ele depois, já combinaram com o Paulo Guedes a taxação desses papéis? Esse acho que é um ponto que ainda está pendente, né? Não tenho acompanhado mais, acho que é um pouco, tem uma discussão com o mercado com relação a essa taxação, sim. Confesso que eu não sei exatamente que ponto está, mas eu lembro que esse é um ponto. A discussão é a seguinte: estão taxando de maneira que torna o papel impossível. Sim, chega a 34% mais 9% de PIS/COFINS, chega a 45%. Fazer o bem custa caro. Principalmente quando a gente está, como o primeiro painel nos indicou, numa guerra de comunicação, quando a gente tem alguma coisa positiva para mostrar, a gente taxa legal ali na base de 45%. E o que é um grande programa de sustentabilidade como o RenovaBio fica
com grande dificuldade diante do que a Receita Federal faz. Não é, Fábio? Ou você não quer falar mal da Receita? Tudo bem. Vamos em frente. Pedro, vamos voltar à questão do crédito. Eu adoro essas perguntas diretas feitas por produtores, porque elas embutem muito mais do que a gente que manipula as palavras estava capaz de dizer. Olha essa daqui. Alberto Filho, dono de uma fazenda chamada Fazenda Monte Verde. A cidade que ele mencionou aqui é Chá Preta. E a pergunta é, por que é tão difícil para mim arrumar um crédito? Você está falando para milhares de produtores. Milhares. Eu acho que o que fica... Tem uma mudança relevante que está acontecendo e alguns produtores eles já conseguiram se adaptar e outros estão vendo a parte da dificuldade. A gente está passando de um modelo de crédito obrigatório, aonde você ia até no banco e se enquadrava dentro de uma linha, né, com uma tutela, com quanto você vai gastar de dinheiro, em qual área, para pagar o quê. A gente está saindo desse modelo para um modelo de crédito livre, aonde cada indivíduo tem que ser capaz de construir a sua bancabilidade, a sua financiabilidade. E o que significa isso? Significa conhecer os próprios números e ser capaz de contar a própria história. Para que você quer dinheiro? Esse dinheiro vai dar retorno, né? Isso precisa ser demonstrado com números. Muito mais do que preencher o formulário do custeio, mudou a regra do jogo. É isso, é construir essa história de bancabilidade. E nesse ponto, eu acho que o Brasil está bastante atrasado. A gente tem uma operação de varejo importante no Paraguai, a gente é o maior banco do Paraguai, o Itaú, e quando a gente estava fazendo um benchmark das nossas operações de financiamento agrícola, eu fui conhecer o fato que todo produtor rural que deve mais de $300 mil no Paraguai é obrigado pelo Banco Central a apresentar balanço e fluxo de caixa. $300 mil. Está falando de R$1.600.000. Então, assim, qualquer um, depois do Pronaf, ia ter que conhecer os próprios números, ter um contador, conhecer o seu fluxo de caixa, e aí, a partir daí, fica muito fácil contar a história. Porque a parte de preencher o formulário do custeio, esse mundo está acabando. Talvez daí venha a dificuldade. Obviamente, não tenho todos os elementos, mas talvez precisa contar a história de uma forma diferente. O agricultor precisa contar de uma forma diferente. Eu tenho uma série de questões relativas exatamente a esse ponto. Eu estou agrupando elas num bonde, como a gente diz. Agora, Pedro, anteriormente, eu não esqueci não o que eu tinha colocado um pouquinho ali atrás. Me parece que nós estamos caminhando para uma discussão, quando a gente fala das dificuldades de crédito e o custo do crédito, e fazendo uso das suas próprias considerações, nós estamos tratando de entender que tipo de obstáculo acaba fazendo com que o crédito fique mais caro ou mais difícil lá na ponta do consumidor, de quem toma o financiamento. Recuperação judicial. Eu queria começar por você, André. Em que medida isso atrapalha o setor? Essa discussão de recuperação judicial é uma discussão, William, que ela vem sendo feita, vem sendo travada há algum tempo. Então, assim, não é claro ainda, pelas informações que a gente tem, o quão essa medida pode ser benéfica ou não aos produtores rurais, ao setor. Eu quero chamar a atenção que na concessão do crédito, como bem disse o Pedro, não é apenas o risco climático o que está em jogo. Tem uma questão tem outros, assim, na cartilha do crédito, a gente fala dos 5 Cs do crédito, né? O caráter, condições, capacidade, colaterais, enfim. Então, a questão climática do seguro é muito importante, é essencial para a rentabilidade, como disse o Pedro, mas, assim, tem outros fatores que fazem parte da concessão do processo de concessão de crédito rural. Então, assim, essa discussão sobre a efetividade
da recuperação judicial, ela é uma discussão que a gente tem que trazer ela mais para perto, eu diria. Chamar todos os interlocutores, que não são poucos. A gente está falando de financiamento de crédito rural, financiamento do setor rural, a gente fala de empresas que fornecem químicos, empresas que fornecem sementes, a gente fala de bancos, a gente fala de operações de mercado de capitais. Então, eu acho que o melhor caminho é a ampliação dessa discussão, trazendo todo mundo para a mesma mesa e para que a gente consiga sair do outro lado com uma solução, com uma melhor proposta. Porque se imaginar que simplesmente uma solução, uma medida dessa vai resolver o setor rural, eu acho que é simplista demais. Eu acho que nós temos um problema complexo, e para problema complexo a gente precisa ampliar e ter mais atores para essa discussão. Porque senão a gente vai chegar ali na frente e vai entender que a discussão e o encaminhamento que a gente teve não foi o melhor, e aí já está feito, né? Aí a gente não vai conseguir avançar como a gente deve, como o setor rural merece, pelo tamanho da força e do impacto que ele tem na nossa economia. Ah, sim, aí dentro daquela prerrogativa minha, fazendo uma manchete brutal, insegurança jurídica de fato, Ivandré, é uma obra coletiva, não dá para falar de um fator só. Nós estamos chegando à metade, vamos para um pequeno intervalo nesse painel e a gente volta logo depois. Renata, contigo. Muito obrigada, William Vac, obrigada a todos os debatedores também. Agora a gente acompanha 2 vídeos e, claro, na sequência a gente volta aí com a segunda parte do nosso segundo painel. A gente acompanha agora os vídeos da FMC e do Sicredi. A agricultura é cooperação, colaboração. Nasce da união de todos que arregaçam as mangas e se juntam para trabalhar a terra. Cuidar, produzir. Uma gente dedicada, unida pela paixão de ver crescer. A FMC faz parte desse ciclo de crescimento porque sabe que a agricultura não se faz sozinho. E também sabe que uma relação forte se planta em todos os momentos. Não importa o tamanho da lavoura, estamos juntos de você, produtor, apoiando, pesquisando, inovando. Trazendo soluções sustentáveis para aumentar a qualidade e a rentabilidade da sua produção. Soluções que ajudam você a ir cada vez mais longe. Afinal, estar ao seu lado é a nossa cultura. Olá a todos, eu sou Gustavo Freitas, diretor executivo de crédito do Centro Administrativo Sicredi. O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa com 117 anos de história, mais de 4,5 milhões de associados e uma forte atuação nas inúmeras regiões e nos diferentes segmentos, com especial atenção para o agro. Nós temos fortes raízes na agricultura e uma parceria sólida, mais do que isso, um compromisso que abrange as inúmeras pessoas e elos dessa cadeia de valor em prover soluções financeiras que atendem dos pequenos produtores na agricultura familiar aos médios e grandes nas suas variadas atividades empresariais e produtivas. Nesse momento de grandes desafios para a humanidade, estamos engajados em aumentar e melhorar soluções que reduzam o número de preocupações dos nossos associados e contribuem para o fortalecimento da agricultura e a manutenção da produção, do abastecimento e da renda nas mais variáveis regiões. O trabalho nas safras é intenso e, para garantir a melhor experiência e segurança, intensificamos o uso de canais eletrônicos de atendimento que abrangem desde a captura de dados, a elaboração e assinatura remota de projetos, até a contratação eletrônica de produtos e serviços, incluindo o crédito rural. Para isso, também temos firmado muitas parcerias com empresas consolidadas e startups do agro, as agritechs, em busca de inovações, tendo como compromissos a sustentabilidade, a produtividade e a qualidade de vida no campo. Para nós do Sicredi, é um prazer apoiar e participar do Congresso Brasileiro do Agronegócio 2020 em sua versão online. Muito obrigado a todos. Estamos de volta do breve intervalo, prosseguindo na nossa conversa. Pessoal, eu tenho várias perguntas específicas. Eu estou resumindo aquelas num grupinho que permitem aos 3 debatedores interagirem e falarem do mesmo objeto. No final, se sobrar tempo, aí eu coloco as perguntas que são, claro, desenhadinhas para apenas
cada um individualmente dos participantes. Tem uma aqui, Fábio, dirigida a você, mas eu acho que ela tem um aspecto muito geral, dirigida pelo Alberto Araújo, ele é CFO da Bela Agrícola de Londrina. Ele afirma, Fábio, que todos sabemos muito bem quais são as dificuldades para obter hedge por parte do produtor, principalmente o produtor das culturas de soja, milho e trigo. E a pergunta é a seguinte, relativa a B3, mas eu acho que ele tem uma abrangência que vai para os seguros e vai para o crédito também. Como é que você vê esse mercado de hedge e quais ações estão sendo elaboradas para que se aumente a liquidez e a correlação com os ativos que são objetos nesses contratos? Fábio. Eu acho que essa pergunta é bem relevante mesmo. Eu acho que esse é um desafio. A gente está falando de fonte de financiamento, mas acho que tem um outro lado aqui, no caso da B3, né, como infraestrutura, que é a questão dos mecanismos de gestão de risco, né? A gente falou um pouquinho de seguro, mas também existem outros instrumentos, né, que são os derivativos, que normalmente são utilizados para proteção, normalmente proteção de preço, né? E aí é o caso dessas culturas que foram citadas, né? Acho que tem um grande desafio, acho que eu vou falar aqui um pouco talvez o caso mais emblemático para a gente lá, talvez seja o contrato de soja. A gente já tem alguns contratos que acho que tem uma liquidez boa, né? Acho que o contrato de milho talvez seja o melhor exemplo, acho que talvez seja o mais relevante hoje. Mas a soja, o fato é que o contrato de soja hoje não tem liquidez. Aí você fala, puxa vida, o Brasil como maior exportador de soja do mundo, um dos 2 maiores produtores do mundo, e a gente não tem um contrato. Quem vai negociar, quem quer fazer hedge, precisa ir para Chicago para fazer hedge, né? Isso foi uma coisa que sempre nos incomodou bastante. Então a gente até... E aí... por que o incomodou não só o fato de estar lá, mas é porque é um contrato que não é baseado na soja brasileira, né? O histórico, né, de correlação sempre foi muito alto, então acabou sempre sendo utilizado nessa soja americana como referência. O fato é que com essas nos últimos meses, nos últimos anos, sobretudo com questão de guerra comercial, Brasil, China, enfim, a gente começou a ver esse descolamento dessa correlação, né, de soja Brasil, né, do contrato da soja Brasil e de soja americana. E aí acho que teve um elemento importante que foi para a gente, talvez seja essa oportunidade para a gente rediscutir. Então a gente até recentemente firmou uma parceria com a CME e a gente está criando de maneira conjunta, né, um contrato de soja brasileira, né, que a gente espera implementar ainda esse ano. A gente ainda tem alguns ajustes a serem feitos, a gente está ouvindo, né, acertando com o mercado, mas a ideia é que a gente consiga trazer esse contrato de soja brasileira aqui para que ganhe liquidez e relevância. Esse acho que é um fato mais específico que nós estamos trabalhando. Acho que muita gente vai continuar operando Chicago, porque, né, enfim, as tradings já estão muito acostumados, etc. Mas a gente abre campo aqui para as cooperativas locais que têm mais dificuldade de operar no mercado lá fora, para os produtores rurais. Então a gente espera especificamente no caso da soja, que a gente consiga, de fato, finalmente implementar esse contrato. Realmente é um incômodo do lado da B3, é um grande incômodo que a gente não tenha conseguido até hoje fazer isso, né? Mas a gente acha que tá bem favorável. Eu acho que um momento, né? E acho que nos outros contratos, acho que tem várias coisas. Acho que alguns contratos, acho que é muito trabalho também de conscientização da importância da gestão de risco, né? Enfim, quem concede crédito tem essa preocupação, né? Em outros, não só no segmento de agronegócio, mas também que haja as proteções, né? Seja via seguro, seja via derivativos. Então, também tem um trabalho, acho que a gente tem tentado fazer do nosso lado também, educacional, de levar conhecimento, né, para o maior número de agentes que existem esses mecanismos. Acho que ainda tem um trabalho educacional que precisa ser feito e acho que com isso a gente vai evoluir em todos os contratos. Pedro, tem um grande número de questões que se relacionam à relação entre subvenção, plano safra, por exemplo, é um tipo de subvenção, e o custo do crédito, assim como a concentração bancária e o custo do crédito. Vamos começar pela questão do plano safra. Você acha que é inexorável que vai se tornar cada vez menos importante? William, eu acho que a gente tem que dividir o financiamento da agricultura em 2 grandes blocos. Acho que existe a agricultura de pequeno porte, o programa Pronaf e o programa Pronamp, que esses sim, acho que eles continuam tendo um papel extremamente relevante, né, o papel do Plano Safra como
indutor das práticas de financiamento, das práticas agrícolas que devem ser praticadas, e é justamente esse crédito ao pequeno e ao médio produtor que demandam a subvenção do governo federal. Quando a gente fala do crédito à agricultura empresarial, para quem já está acima do Pronamp, que tem uma renda anual acima de 2 milhões de reais, acho que para esses é natural que o crédito rural obrigatório de você utilizar depósito à vista dos correntistas dos bancos para emprestar para a agricultura sobre certas regras, eu acho que esse é um paradigma que foi muito importante, criado lá em 65, mas que a gente deve abandonar nos próximos anos. Acho que toda a agenda que está sendo construída pelo Banco Central, pelo Ministério e pelos bancos, é muito da gente garantir um ambiente controlado, né, para financiar a agricultura. E aí a gente está falando de transparência, a gente está falando de baixo custo transacional, da capacidade de securitização, e aí sim a gente vai poder utilizar muito mais fortemente aqui o Zenaro, né? Quando a gente originar uma série de operações e depois se vai ficar no livro do banco, se vai ser vendido, se não vai. Então, eu acho que tem esses dois mundos. Eu acho que para a agricultura familiar e de médio porte, o Plano Safra ele será, acho, cada vez mais importante, até para garantir que o pequeno agricultor e o médio agricultor sejam capazes de incorporar tecnologia e agregar valor na sua produção, que é com isso que a gente vai ter essas propriedades sendo economicamente viáveis. Então, eu acho que a gente precisa, a hora que a gente consegue separar, a gente vê que a gente tem dois temas e que são duas respostas diferentes. Deixa eu seguir, Vandré, um pouco nessa linha que o Pedro vinha adotando aqui e que está debaixo do chapeuzinho subvenção. A pergunta é específica e ao mesmo tempo não, dirigida a você pelo Antônio José Banhara, da Banhara Consultoria, de São Bernardo do Campo. Como é que você, na sua visão, Vandré, pensa que possam ser atendidos produtores que não financiam o custeio, mas querem segurar o patrimônio? Os valores dos prêmios cairiam para quem não utiliza subvenções? Eu acho que, no meu entendimento, são dois processos distintos. A tomada do crédito e a contratação de algum tipo de seguro, seja ele um seguro contra a intempérie climática, ou seja ele um seguro de renda, que também essa modalidade já está sendo comercializada no mercado brasileiro. Eu entendo que a precificação das operações de seguro, o preço do risco que os produtores rurais tomam na hora de contratar um seguro, ou seja ele de climático, ou seja ele de renda, de receita, ele independe da tomada do crédito. Porque na hora que a seguradora efetivamente calcula o risco, calcula o valor do prêmio, ela tem o risco da operação, o risco do evento acontecer. E esse risco independe se o produtor rural está fazendo a sua lavoura com recursos de crédito rural, o recurso da taxa livre, o recurso do próprio patrimônio ou de mercado de capitais. Então, me parece que independe. Cabe destacar que nesses últimos tempos, William, a gente está verificando um crescimento muito grande de produtores. Há uma redução drástica e forte da Selic, no menor patamar da história no mercado brasileiro, que a gente está vendo e que muitos produtores estão usando os recursos de conta própria para financiar suas lavouras. E esses recursos, independente de usar recursos de conta própria, eles estão indo buscar seguros. E isso é muito, muito importante, né? Porque os produtores rurais estão efetivamente vendo valor no produto, independente dos outros riscos que eles estão associados. Na verdade, isso aqui é dirigido a vocês, ao público, não é uma conversa entre nós, é óbvio, que há uma preocupação em estabelecer que fatores impactam o quê, quando se pensa de forma muito geral no crédito para esse setor aqui da ABAG. E aí tem várias perguntas relativas a, vocês viram, que peso que isso tem, por exemplo, no prêmio de seguros, que peso que subvenções ainda tem no crédito, que peso que ainda tem, digamos,
a capacidade ou não de se tomar financiamento, se há uma agora específica que está muito na moda discutir isso, e na televisão também. E a pergunta vale para os três. Em que medida as fintechs estão mudando o seu negócio? Começo pelo Fábio. Eu acho que as fintechs, né, nesse caso aqui também as agrotechs, né, elas têm dado uma outra dinâmica, né? Então, tem permitido desenvolvimentos, né, mais rápidos de determinados aspectos, né? Talvez aqui no caso de agro, talvez, enfim, meus colegas tenham mais exemplos, mas a gente sabe, por exemplo, às vezes o processo, vou dar um caso específico que a gente vê, que é a questão da própria emissão de CPR, né? Todo o processo de emissão de CPR, né? Então, você tem algumas agrotechs, né, que tem especialização nesse processo. Toda a questão de mapeamento para a questão de garantia da operação, né? Fazer todo um mapeamento de campo, né, da informação em real time. Tudo isso traz mais rapidez e traz mais transparência e traz mais segurança. Então, eu acho que as fintechs, especificamente aqui no caso do agro, elas vão trazer uma dinâmica diferente, vão ser parte da solução. E olhando aqui, por exemplo, lá da B3, né, como infraestrutura, talvez fazer aspectos que para a gente são complementares e que nos ajudam, né, a dar mais segurança, inclusive nos produtos que estão sendo negociados lá. Enfim, eu acho que traz muito mais agilidade e abre novos horizontes aí através de trabalhos mais específicos. Pedro, as fintechs e o seu negócio? Acho que gerou muita manchete ultimamente. Com certeza. Eu acho que no Itaú a gente tem a vantagem de estar exposto a diferentes negócios e alguns deles as fintechs acabaram entrando antes e já causaram uma alteração na forma em que o ecossistema se coloca, né? Acho que, notadamente, meios de pagamento aí no Brasil foi bastante alterado, né? Só a gente vê o número de adquirentes, subadquirentes que existe, cada um com a sua maquininha, com a sua proposta de valor. Quando a gente compara o agro em relação a outros setores que a gente está exposto, acho que a gente ainda está na infância. Isso significa que a importância das fintechs ela aumentará muito ao longo do tempo, mas acho que, ao mesmo tempo, pelo menos dentro da casa que eu trabalho, mas imagino que seja assim também para outros já estabelecidos, a gente foi aprendendo. A gente foi aprendendo, a desenvolver mais rápido e 2, a ser muito mais associativo. Então, eu vejo muito mais como um indutor de crescimento, uma parceria com uma fintech, do que como alguém que vem atrapalhar os negócios que eu faço hoje. Eu acho que essa é a nossa visão. Então, como o Zenaro colocou, acho que seja para acompanhar a lavoura, seja para dar transparência, seja para dar eficiência nos processos, seja para competir por preço, seja para a gente securitizar através de fintech, seja para a gente securitizar os créditos gerados em uma fintech. Acho que tudo isso a gente vê como pools de operações que podem ser feitas. Então, a gente é animado com esse ecossistema pujante de fintechs entrando no agro, muito mais do que assustados. André, esse ecossistema pujante, que, como disse o Pedro, ensinou bastante os bancos tradicionais a trabalhar, no seu setor representa o quê? O setor, William, ele representa modernidade, e modernidade e oportunidade. Hoje, inclusive a SUSEP, que cuida da regulamentação do setor de seguros do Brasil, está com uma iniciativa muito importante, que é chamada Sandbox, que para motivar novas insurtechs, novas seguradoras a entrar nesse mercado. Mas eu acho importante que esse segmento da fintech, eles nos trazem muito mais do que competição, eles nos trazem oportunidades importantes de parceria e de levar a tecnologia, a transformação digital aos nossos processos.
Esses últimos dias, como foi comum, né, diversas empresas em diversos setores, no setor de acontecer esse impulso, né, pela pandemia do Covid, no setor de seguros também não foi diferente. Na nossa companhia, por exemplo, a gente teve uma tarefa muito importante. Quando ocorreu a pandemia, a gente tinha milhares de seguros, milhares de acionamentos de seguros na região do Rio Grande do Sul por causa da seca, e a gente não conseguia ir lá verificar em loco por causa da pandemia, não tinha hotéis, não podia circular as pessoas, e a gente utilizou a tecnologia, o sensoramento remoto, imagens de satélite para fazer essa regulação. A gente poderia citar outros modelos também de parceria, mas eu entendo que a tecnologia, que as fintechs, elas vão trazer agilidade e isso, juntamente com as companhias convencionais, com as tradicionais, traz oportunidade. Então, o espírito é de colaboração e de oportunidade nesse novo mundo digital que a gente vem vivendo, e os seguros, como eu falei agora, não são diferentes. Os seguros estão dentro desse mundo, a gente já consegue hoje contratar, a maioria de seguros a gente já consegue contratar através dos apps, a gente consegue fazer vistoria e agregar valor para as propriedades rurais através do sensoramento remoto. Enfim, o novo mundo não vai chegar, o novo mundo já chegou. Há uma série de perguntas que vocês mandaram que, no fundo, o que elas traduzem nas entrelinhas, vou dizer isso para os três panelistas, eu vou usar a palavra um pouco dura assim, é uma certa desconfiança no funcionamento, sobretudo das instituições que estão ligadas a crédito e financiamento e seguros. Veja como essa desconfiança se traduz nos enunciados das perguntas, Pedro, Ivandré e Fábio. Por exemplo, falta aos agentes das instituições financeiras maior capacitação para orientar o produtor? Não falta tecnologia, falta orientação. Por exemplo, no caso de seguros, olha o enunciado da pergunta. Muitos produtores não confiam no pagamento do prêmio em caso de sinistro. No caso das instituições financeiras tradicionais, Pedro, o peso da concentração bancária altera para pior os custos de financiamento ao produtor rural? Eu queria que vocês refletissem sobre essas questões. Há uma dúvida séria se eu posso fazer hedge na Bolsa, foi a pergunta que foi feita anteriormente para você, Fábio. Há uma dúvida traduzida nas pessoas do público se os sinistros serão pagos, e há uma dúvida por parte do público se eles estão sendo mesmo bem orientados pelas instituições financeiras. A pergunta foi direta aqui no caso. Pedro, você quer começar? Acho que a gente no Itaú, nesse momento, nós não oferecemos seguro agrícola. Então, até o fim do ano, a gente vai ter dentro da nossa prateleira. E aqui no caso a pergunta específica é sobre consultoria para as melhores modalidades. Consultorias para as as melhores linhas ou a melhor forma de contratar uma operação. Acho que justamente o que a gente tem a gente investe no time para garantir que a gente não tenha uma linha focada Pedro, em só para auxiliar a tua resposta, aqui de Linhares Espírito Santo, Geraldo Ferreguete, ao sair do crédito controlado, só é pedido uma contrapartida como compra de algum produto do banco. Isso não dificulta o crédito? Existe um grupo de trabalho que envolve o Banco Central, o Ministério da Agricultura e a FEBRABAN para coibir. Isso é ilegal. Existe um canal, a CNA está super em cima disso, existe um canal para denúncias anônimas. Se tiver qualquer caso de pedido de contrapartida, eu pediria que esse produtor, por favor, o fizesse, né? Porque isso é ilegal, isso é crime. Assim como nós somos contra o desmatamento ilegal, no setor financeiro a gente tem que ser contra práticas ilegais. E venda casada é uma prática ilegal. O que eu garanto na instituição do trabalho que isso não existe. Assim, na operação, quem toma um financiamento agrícola dentro do Itaú não vai levar para casa título de capitalização, seguro de vida, nada disso. Se, como esse senhor Geraldo coloca, se isso está acontecendo... Geraldo Ferreguete, da Norte Geraldo Consultoria. Ferreguete, por favor,
procure a CNA e lá a gente tem um canal montado para pegar as denúncias e realmente ir atrás disso. A gente tem uma cobrança importante no Ministério da Agricultura para coibir qualquer tipo de prática. A gente tem que lembrar que os bancos de varejo têm milhares de gerentes e aí eventualmente o sujeito toma uma iniciativa que para ele acha que vai ser vantajosa, mas ele está cometendo uma ilegalidade. E aí a nossa tolerância com ilegalidade tem que ser zero. Então, acho que isso a gente tem que coibir totalmente. Ivandré, nós estamos falando realmente como que você se dirige ao público e ataca questões como essa. As pessoas não acreditam no pagamento dos prêmios do sinistro. William, eu acho que esse é um processo em crescimento, tá, William? O Brasil, se a gente lembrar um pouquinho a história, e eu tentei iniciar minha fala contando um pouquinho dos fatores que eu reputo importantes na força da agricultura e da pecuária brasileira, a gente lembra que isso começou na década de 60. O crédito, a tecnologia, as empresas públicas que foram essenciais para que a gente chegasse a esse nível, como a Embrapa, e o crédito e o seguro, ele veio efetivamente, apesar do arcabouço jurídico já existir um pouco mais de trás, ele começou a existir no Brasil como mecanismo disponível para os produtores rurais no meio da década de 2000. Em 2005, 2006, que ele começou a surgir. Então, ele é relativamente novo. E nesses últimos anos, a gente viu efetivamente a colocação do seguro rural no centro da política agrícola. Então, eu acho que é um processo que ele vem sendo construído e ele vem sendo, dia após dia, ganhando credibilidade e ganhando importância junto aos produtores rurais. Mas, William, cabe informar e destacar de novo que nesses últimos 2 anos, entre 2019 e 2020, a gente teve quase 4 bilhões em sinistros pagos para os produtores rurais. 1 bilhão e 600 esse ano, só nos 5 primeiros meses desse ano. Fortemente impactado na região sul, em especial no Rio Grande do Sul, por uma quebra de safra muito grande que a gente teve lá por uma seca, e 2 bilhões de reais em 2019. Então, efetivamente, o setor, as seguradoras devolvem na forma de indenização os sinistros, a compra dos riscos, elas fazem dos produtores rurais quando eles fazem seguro. Cabe destacar também, William, que a grande maioria dos seguros são feitos para propriedades de pequeno porte, de até 100 hectares. E os outros produtores, os agricultores familiares, estão entrando nesse novo mundo de seguros rurais a partir desse ano por uma iniciativa do Ministério da Agricultura, do impulsionamento através de direcionamento especial de subvenção. Então, William, de forma resumida, de forma sumarizada, eu acho que é um processo. Isso vem crescendo, vem uma crescente. Os números apontam essa tendência de forma inequívoca. E os números de indenização também. 4 bilhões em 2 anos, 3 bilhões e 600 em 2 anos, fortalecem essa visão de pagamento, de indenização. Eu deixei para o final uma pergunta abrangente que foi dirigida aos 3. Foi dirigida pelo consultor Paulo Barreto. O e-mail dele é da Universidade de Yale, mas ele assina como morador em Belém, no Pará. Se e como vocês 3 estão considerando os riscos derivados das mudanças climáticas, Fábio? Bom, eu acho esse tema de mudança climática veio para ficar do lado de mercado de capitais. Acho que é um tema que a gente não comentou muito aqui, mas acho que vale a pena. Muita discussão aqui com relação aos títulos verdes, né? Chamados green bonds. Essa discussão já é bem madura lá fora, pré-pandemia, está ganhando mais força, né? Inclusive com alguns investidores manifestando publicamente, alguns inclusive só estariam investindo ou dispostos a investir em títulos que tivessem esse selo. E eu acho que esse tipo de coisa veio para ficar. Acho que a gente tem que estar muito atento. É um movimento que vem talvez mais forte lá de fora, mas que chega aqui também. A gente já tem títulos verdes emitidos aqui no Brasil, mas eu acho que como sociedade, como investidores, estão sendo muito provocados a repensar várias coisas.
Então, acho que esse é um tema, olhando assim, mercado de capitais, esse é um tema para a gente ficar atento, né? De benefícios de você estar emitindo um título com esse selo de Green. Pedro, sua avaliação de risco de mudanças climáticas. Acho que declarações recentes do nosso CEO, do Cândido Bracher, acho que mostram a preocupação do Itaú com o tema. A gente tem desenvolvido uma série de produtos especificamente na linha de impacto positivo, e justamente o que a gente vê é um aumento desse ritmo. Acho que vai ficar muito claro que deixou de ser algo de nicho, né? E simplesmente em todas as conversas, em todos os financiamentos, em pouco tempo, a gente vai abordar o tema de ESG, de impacto positivo, né? E essa é a maneira que a gente tem como o maior banco privado do país de atacar a questão. A hora que a gente for apoiar um financiamento, fazer todas essas perguntas. Atualmente, no preço de todas as operações de agro, a gente já leva em conta o rating socioambiental e a tendência é que com o tempo isso só aumente. Então, acho que é uma das novas avenidas que se descortina. Ivandré, está todo mundo olhando para você, mesmo por Zoom. Se eu leio as publicações corretas lá fora, há poucos setores, industry, como eles falam em inglês, de seguros, mais sob risco por conta dos riscos de mudanças climáticas. Sua avaliação? Sim, não tenha dúvida nenhuma. O negócio seguro rural, ele é fortemente baseado e ele protege riscos climáticos, variações de risco climático. Se esses riscos se alteram ao longo do tempo, aumentam ou diminuem, isso impacta diretamente o negócio. Então, não tenha dúvida que esse assunto ele é um assunto que está presente. Ele está presente, inclusive, na modelagem dos nossos produtos. E quando a gente olha para o futuro e quando a gente olha para o presente. Porque se olhasse há um tempo atrás, se olharia o Brasil e dizer, não, certas regiões não tem problema climático. E isso não é uma verdade. A gente está verificando que algumas regiões que anteriormente o clima tinha uma constante, a gente está vendo variações muito grandes, e isso sem dúvida nenhuma impacta a operação dos produtores rurais, impacta a rentabilidade dele e impacta os instrumentos que são utilizados para a mitigação desses riscos, em especial o seguro rural. E a melhor forma de proteger, de melhorar esse processo, é se associando novamente ao que a gente já falou há alguns minutos atrás. São com empresas, com fintechs, com universidades, enfim, o que tem de mais moderno, o que tem de vanguarda no setor ambiental, que vai nos possibilitar uma leitura e a análise do cenário futuro um pouco mais consistente. Acho que é isso. E as empresas que não utilizarem e que não olharem essa variação, esse risco climático dentro do seu negócio, com certeza ali na frente vão ter uma preocupação muito grande, vão sofrer nos seus resultados, né? Acho que é isso. Isso é um pouquinho o que acontece no setor de seguros, William. Sim, Pedro, por favor. Só complementando, acho que muito mais do que ser um observador, a gente tem a oportunidade de fomentar as melhores escolhas por parte do agricultor, a incorporação de ciência e a incorporação de tecnologia. Acho que com isso a gente vai conseguir sair de um cenário de observador ou de catastrofismo, e sim a gente ter certeza que os produtores foram se equipando para enfrentar as intempéries. Eu acho que é esse o protagonismo que a gente quer ter, que a agricultura brasileira tem que ter para enfrentar as mudanças climáticas. Ao Pedro, meu muito obrigado. Ao Ivandré, muito obrigado. Obrigado ao Fábio. Estamos chegando ao final desse segundo painel. Renata, contigo. Muito obrigada. Muito obrigado, William Vac. Parabéns aí pelo debate, todos os debatedores aqui conosco, painelistas também. Foi excelente a gente falar mais de crédito e seguro, né, para o setor no nosso país.